Feliz sábado, queridos irmãos da Igreja do Monte Líbano, em Lavras. Estamos neste momento na nossa programação dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Hoje nós estamos compartilhando testemunhos sobre o poder do Espírito Santo na vida das pessoas. Para isso eu convidei a Anne. Eu conheço a Anne, uma irmã querida de Belo Horizonte, da Igreja do Colorado, e hoje ajuda nas classes bíblicas do Apocalipse na Igreja Araguá. E ela tem um testemunho muito bonito para nos contar sobre o poder do Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Anne, muito obrigado novamente. Que Deus te use e que nós possamos nos maravilharmos com seu testemunho. Muito obrigado, por favor. Amém. Feliz sábado, irmãos da Igreja de Monte Líbano. Muito prazer. Obrigada, Johan. E vamos aí contar essa bênção que aconteceu em uma situação que eu presenciei e gostaria de compartilhar com vocês. Eu contei para o Johan e a gente está aí expondo uma situação maravilhosa, realmente de gratidão e de ação do Santo Espírito, né? Eu conheço o Johan há algum tempo, a gente faz parte do mesmo distrito. Ele agora está em Lavras, mas continua aqui com a gente, entre aspas. E ele tinha uma classe sábado à tarde de Daniel e Apocalipse, e a gente fazia parte, ia sempre, bem antes da pandemia. Foi muito bom. E dessa classe surgiu também um canal no YouTube, e continua sendo uma maravilha. E o que acontece? Em 2018, eu fui numa cidade chamada Desterro de Entre Rios. A gente estava procurando terras, a gente tem vontade de ir para o campo, tem buscado há mais tempo, mesmo independente de pandemia, atendendo, né, os preceitos de ida para o campo. E aí, eu procurei na associação locais que não tinha presença adventista. E lá estava indicando que nessa cidade não tinha presença adventista e a gente foi lá. A gente conheceu alguns terrenos, gostou. Perguntamos sobre igreja, perguntamos quais igrejas tinham no local, comércio, essas coisas que a gente precisa saber para mudar, né? Para conhecer a cidade, conhecer a vizinhança. E foi falado. Ninguém sabia sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu fiquei muito interessada em ir para essa cidade, mas os planos não deram certo. Mas isso não saiu da minha mente. Veio a pandemia, eu continuei procurando terra, e agora, em 2023, 5 anos depois, apenas 5 anos depois, parece que é muito, mas é muito pouco tempo. Eu voltei a Desterro de Entre Rios com um irmão que pertence à igreja aqui em Belo Horizonte, na região de Contagem. E ele comentou que lá já tinha igreja. Eu falei, como assim? Tem igreja? Eu tive aqui há 4 anos, no ano passado fazia 4 anos. Há 4 anos e não tinha? Como assim? Tem, irmã, tem igreja e já tem igreja mesmo. Eu falei, sério? Como que é isso? Ah, eu vou te levar na casa do irmão que começou tudo. E aí ele foi comigo, a gente continuou procurando terra, mas à tarde nós fomos visitar esse irmão e chegando na casa dele ele contou. E vejam a experiência, irmãos. Ele pertencia à Igreja Católica, auxiliar na Igreja Católica, auxiliava o padre desde muito jovem, a família toda envolvida. E o que aconteceu? O irmão dele começou a assistir a TV Novo Tempo. Ele assistiu e gostou muito. O que o irmão dele fez? Ele ia para a casa dele no, no sábado à tarde, no domingo, e falava assim: Ô meu irmão, ia com o filho, a televisão lá em casa está com problema. Ah, lá em casa tá ruim de assistir. Você podia ligar aí no canal que eu vou te falar para a gente escutar? Aí ele, tá bom. E ele colocava justamente no canal Novo Tempo, e logo esse irmão se chama Naim. Logo ele percebeu que o irmão dele estava intencionando alguma coisa ao ver os programas da TV Novo Tempo. E ele percebeu isso e ele se afastou da sala e ficava na cozinha, mas ficava ouvindo tudo. A esposa do irmão Nair, irmã Glaucia, ouvia, as filhas, o filho, a filha, eles têm um casal de filhos, os netos, gostavam muito. E o que o irmão dele fez? O irmão dele resolveu procurar. Eu acho que ele buscou no site Procura uma Igreja. Resolveu procurar uma igreja próxima. E ele foi na cidade mais próxima. Eu não lembro o nome, eu creio que foi ou Entre Rios ou Barbacena. Não sei afirmar no momento, porque foi uma coisa contada.
Aí, o que ocorreu? Ele chegou na igreja no sábado, e ele colocou assim no coração: eu vou entrar nessa igreja, se ninguém me perguntar nada, eu não vou falar nada. Eu não vou falar de onde eu vim, eu não vou falar que eu estou interessado na igreja. Simplesmente eu vou chegar aqui. E se alguém aqui me procurar depois da minha visita, eu vou me batizar nessa igreja. Aí ele entrou, foi recebido. Essas igrejas do interior têm poucas pessoas. Ele deu o nome para alguém e falou que era pedreiro. Ao falar isso, ele entrou, participou da classe, da escola sabatina, do culto. E assim, não houve um aconchego assim de ficar sabendo de onde ele era. Do jeito que ele orou, parece que foi assim uma intenção de não ter uma busca muito grande de saber quem ele era. Mas ele deixou o nome, deixou de onde era e deixou a profissão. E aí ele se despediu e voltou para os afazeres durante a semana. Uma irmã que estava nessa igreja, durante a semana toda, ficou ouvindo e sentindo no coração: procure aquele irmão que esteve na igreja sábado. Procure saber quem é. Vá ao encontro dele. Ela diz que eu via perceptível e sentia isso perceptível. Ela procurou o diretor do grupo e perguntou quem era aquela pessoa e o que ele, de onde ele estava vindo. E ele não deu endereço. Ele falou: não, eu não sei o nome dele todo. Ele só falou que, eu creio que é Reinaldo, também não lembro bem o nome. Falou que era da cidade de Desterro de Entre Rios e disse que era pedreiro. Irmãos, você sabe como é a cidade do interior, né? Todo mundo conhece todo mundo. Ainda mais numa profissão dessa. Então, ela partiu durante a semana, procurou saber quem era, foi à cidade e encontrou ele numa obra. Ao chegar nessa obra, segundo ele disse que quando ele viu a placa do carro Barbacena, ele não teve dúvidas de que a oração dele tinha sido atendida. E ele largou assim a colher e ele começou a chorar, muito emocionado. E ela o procurou, ofereceu estudos. E depois acho que creio que foram obreiros lá na cidade e deram estudo para ele, para a família dele, para os filhos. E o irmão Naim, que é o irmão dele, carnal, no momento não se interessou. Mas ele começou a aprofundar em estudos e ele perguntou para o padre: Ô padre, como é o sábado? Me fala do sábado. Me fala da responsabilidade que as pessoas têm de passar a verdade. Me fala sobre os ídolos. Me explica sobre os ídolos. E o padre falava com ele: o que está acontecendo com você? Você está vendo alguma coisa? Você está escutando alguma coisa? Você está aprendendo com quem? Me diga uma coisa: o que está acontecendo? Não, eu que estou te perguntando, cara, sobre o sábado, sobre os ídolos, sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. É a Escritura ou é o catecismo? É a Escritura? É a palavra de Deus ou é a tradição? E o padre não soube responder. Então, com o passar do tempo, o irmão Naim também aceitou o batismo. Enfim, aceitaram e começaram a se reunir num lugar alugado. Irmãos, olha que impressionante o que aconteceu. Eles estavam ali e uma senhora dessa cidade, é interessante demais essa história. Uma senhora dessa cidade, idosa, ficou viúva. E ela gostava de um rapaz, há muito tempo atrás, na juventude, que era um ex-namorado e que também tinha ficado viúvo. Essa senhora tinha se casado e tinha mudado para o Pará. Ao mudar para o Pará, ela conheceu a mensagem adventista e, através do marido e a família do marido toda adventista, e se batizou. Então, o que acontece? Ela ficou viúva e voltou para a cidade natal de Desterro. E qual que era a intenção dela? Achar esse ex-namorado do passado, porque ela gostava muito dele. Quando ela descobriu o paradeiro dele, que ele estava em São Paulo, ele veio de São Paulo e se encontraram e se casaram. Na maturidade, na terceira idade, na melhor idade. Só que, com isso, ela, com o tempo, foi adoecendo e o marido também.
Os filhos dela que estavam no Pará pediram para que ela voltasse para o Pará. E ela contou a história da igreja que estava sendo alugada, que tinha os membros, assim, uma família muito grande, e eles eram muito evangelísticos, já tinham pessoas estudando a Bíblia. O que acontece? Os filhos dela, né, e desse senhor que já havia morrido, o pai tinha falado antes de falecer que ele gostaria muito de ajudar a igreja e ele deixou uma parte da herança para ajudar. O que eles fizeram? Enviaram para Desterro de Entre Rios o valor para comprar o terreno. E os irmãos compraram o terreno e o Naim e o irmão dele, que são pedreiros, construíram a igreja. E eles construíram a igreja, eles conseguiram o dinheiro para levantar, para dar um acabamento, para comprar os bancos. Então, irmãos, entre 4 e 5 anos, uma cidade que não tinha presença adventista, na minha cabeça, e que eu queria ter ido para lá e não fui, foi assim evangelizada através do canal Novo Tempo. E lá hoje tem, acho que 11 famílias já, e precisa de muita ajuda, precisa de pregadores. E você precisa de ver, eu fui lá pregar no final do ano, dia 31 de dezembro. E é muito organizada, tem escola sabatina, tem professora para classe infantil. As crianças se apresentaram, era 13º sábado, cantaram uma musiquinha em inglês, 5 crianças. Eu fiquei muito emocionada. E assim, perdão, emocionada, entusiasmada e maravilhada, né? Maravilhada. Em tão pouco tempo acontecer isso. Orem por lá, irmãos. Desterro de Entre Rios. Quem quiser ir, estão bem-vindos. Eu tenho os contatos. Me procurem, procurem o Johan. Ajudem, porque lá tem muitas localidades. Tem uma cidade do lado que chama Passatempo, que tem um casal só. Agora foi um casal daqui de Belo Horizonte comprou um terreno lá, também sem presença de dentista. Tem muito evangelismo para ser feito. Deus abençoe vocês e não deixemos de crer na ação de Deus e logo, logo a gente vai ver Jesus voltando. Um grande abraço. Muito obrigado, Anne. Deus seja louvado. É impressionante como os seus filhos estão ouvindo a voz de Deus através do Espírito Santo. Maravilha. Nós temos planos também com a igreja com a cidade Bom Sucesso. Estamos trabalhando com um pequeno grupo em Ijaci e a gente se alegra que mais cidades menores, né, estão convergindo para esse chamado. Os filhos ouvindo a voz de Deus, formando uma igreja e muitos dos filhos também saindo para deixando as grandes cidades para colaborar com esse trabalho evangelístico. Muito obrigado, Anne, novamente. Deus te abençoe. Abençoe sua família. Um grande abraço em nome da Igreja do Monte Líbano.